Hoje vou contar a história de duas meninas, Ana e Joana, irmãs unidas que adoravam fazer tudo juntas. Limpavam a casa, ajudavam a mãe e brincavam juntas. Mas as suas brincadeiras eram um pouco diferentes. No finalzinho do dia, fechavam a porta do quarto e faziam como as pessoas que costumavam ver nos terreiros que sua mãe frequentava. Elas rodavam, pulavam, se abaixavam, falavam como aquelas pessoas. Sua mãe algumas vezes abria a porta do quarto, brigando com elas, dizendo que esse tipo de coisa não era para brincar, que elas deveriam parar, senão iriam tomar um grande susto. Mas elas nem se importavam. Apenas olhavam uma para outra e riam. Esperavam a mãe sair e voltavam a brincar, pulando, rodando, gargalhando. Agora, outro dia brincando, elas escutam um barulho na porta. Alguém havia batido. Mas elas ignoram, acreditam que foi sua mãe. De repente, a porta se abre muito rápido. Elas caem de susto. Mas sua mãe logo aparece dizendo: "Eu tô avisando vocês, hein? Tenham respeito e parem com isso." Por alguns dias, elas pararam. Mas logo voltou a perturbação. Então, um dia, elas se trancaram no quarto e começaram, pulando, rodando, fazendo caretas, se contorcendo no chão. Mas quando Ana caiu no chão e seus olhos estavam voltados para debaixo da cama, ela vê um pé preto, inchado, com unhas amarelas, pulando sozinho. Ela começa a gritar. Joana se abaixa para ver também. Elas saem correndo, desesperadas, chorando, e agarram a borda da saia da mãe, que diz: "Fui eu que pedi pra vovó Baiana dar um susto em vocês. Agora vocês aprenderam, né?" As meninas, soluçando e chorando, balançavam a cabeça como quem disse: "Eu fiquei sabendo que elas ficaram uma semana sem nem olhar para aquela cama e nunca mais brincaram com o que não é para brincar." Hoje eu vou contar um relato de uma seguidora da nossa página. Ela diz que quando era pequena e tinha de 8 para 9 anos, ela saiu de São Paulo para o interior do Paraná, para morar numa vilazinha. Ela conta que assim que pôs os pés na casa, sentiu o corpo inteiro arrepiar e ficou com medo sem saber o porquê. Mas eles logo se acomodaram. Os avós ficaram na casa da frente, já ela, a mãe e a irmã ficaram na pequena casa dos fundos. Com o tempo, a casa foi ficando mais estranha, sons desconhecidos, sensações ruins. Ela conta que foi sentindo algumas coisas e não sabia de onde vinha. Os avós dela nunca foram de ir para a igreja nem outra religião. Até que um dia, depois dela chegar da escola, cansada e ter ido dormir, seu avô tinha chamado toda a família para a casa dele para rezar. Só que ele nunca foi de rezar. Ela conta que acabou ficando em casa sozinha porque estava dormindo. Não demorou muito, ela começou a sentir alguma coisa puxando a coberta dela devagarzinho. E a coberta foi caindo, como se realmente tivesse alguém puxando. Então, ela começa a ouvir uma voz muito estranha chamar o nome dela algumas vezes. Ela fica com muito medo e desesperada, sai gritando, até que a mãe dela chega e ela explica o que aconteceu. Depois disso, ela foi morar na casa da frente com os avós. Ficaram morando um tempo lá. Mas, vamos dizer assim, devido a acontecimentos estranhos, eles acabaram tendo que voltar para São Paulo. Mas será que eles voltaram sozinhos? André era um cara que gostava de rotinas. Era bem pontual e se orgulhava disso. Ele aspira a ser um pintor famoso algum dia e acredita que a sua organização vai ajudá-lo. Lá estava ele mais uma vez na semana, indo para o curso de desenho, com a pasta cheia da sua arte. Já dentro do ônibus, sua pasta acaba caindo. Saem 2 folhas. Eram 2 desenhos de gato, um preto e branco e outro amarelo. Uma moça naquele ônibus, com uma camisa de gato e bolsa de gato, viu aqueles desenhos caindo e abaixou animada para ajudar. Ela entrega os desenhos e diz que se parecem muito com os gatos dela. E ele, animado, diz que gosta de pintar gatos. Ela se apresenta. Renata então sugere que ele pinte os gatos dela e diz que pagará por cada quadro. Ela passa seu contato e eles marcam para o dia seguinte. André fica feliz. Ele vai fazer o que gosta e vai receber por isso. Ela desce do ônibus e ele continua seu caminho até a aula, pontual como sempre. Já no dia seguinte, ele toma seu café enquanto olha sua agenda no celular. Manda uma mensagem para Renata dizendo que termina o café em 30 minutos e que vai chegar na casa dela em 1 hora. E ele chega em exatamente 1 hora. Só de olhar do lado de fora, já dá pra ver que a casa é cheia de gatos. Eram bem mais que 8. Impressionado com a quantidade, ele vai checar o endereço. E era lá mesmo. Então ele bate a porta.
É recebido por Renata e por alguns gatos. Meio sem jeito, ela diz: Esses gatos não são todos meus. Eles só vêm comer ração e brincar. Agora, dentro da casa, ela oferece um café e ele aceita. Ela traz o café numa xícara de gatinho. Já deu pra perceber que ela era realmente a louca dos gatos. Logo, ela se levanta e sai catando o gato pra escolher um pra ser o primeiro. Então André começa a ficar sonolento. Percebe que sua visão está embaçada. Ele olha para a xícara. O café estava batizado. Então ele acorda acorrentado dentro de uma jaula telada. A maluca, com toda a normalidade do mundo, diz que não tinha só 8 gatos. Quando eu cheguei a 40, parei de contar. Ele, com muita raiva, manda ela soltar ele imediatamente. Diz que vão procurar por ele. Mas ela já sabia toda a sua rotina. O mesmo ônibus, o mesmo local, os mesmos caminhos, sempre pontual. Então ela diz que ele era perfeito para isso. Ninguém ia sentir falta se ela fizesse tudo direitinho. Agora ele pinta todo dia, lindos quadros de gatinho. Porque tem sempre mais um gato na rua precisando de um lar. E ela sempre tem mais um espaço na casa e em seu coração. Como era de costume, toda quarta-feira, Carlos ia à casa da sua namorada para ver um filme de terror e comer uma pipoquinha. Era um encontro gostoso onde eles davam uma recarregada nas baterias. Relaxavam para terminar o restinho da semana, para depois, finalmente, na sexta-feira, se curtirem de forma melhor e mais intensa que esse breve e costumeiro encontro de entardecer. Bom, tudo pronto? Cama arrumada? Ok. Mesinha na frente da cama com o notebook? Ok. Filme só faltando dar play? Ok. E o mais importante, pipoquinha? Ok. Agora, durante o filme, o celular de Aline toca e ela atende. Ela só escuta uma risada e a ligação é desligada. Ela olha para Carlos com um sorriso no rosto, como quem diz: eu sei que é você que fez isso. Mas Carlos olha de volta com uma cara de quem não entendeu nada. Os dois voltam a ver o filme quando chega uma mensagem de texto no celular de Aline dizendo: ele não vai chegar em casa hoje. A Aline, convicta que é só mais uma brincadeira de Carlos, decide ignorar e voltar a focar no filme. Dentro do quarto, com as luzes apagadas, ela pede para Carlos que se levante e ligue o ventilador. Ele se levanta meio tropeçando nas coisas por estar tudo escuro, quando de repente um barulho na porta. Aline grita com Carlos dizendo para parar com as brincadeiras, dizendo que são idiotas e irritantes. Carlos dá uma risada e admite que foi ele que fez as batidas na porta. E diz que não vai mais fazer. Os dois voltam a ficar juntinhos na cama curtindo o filme. Alguns minutos se passam, quando de repente outra mensagem no celular de Aline. A hora dele está chegando. Agora Aline tinha a certeza de que não era Carlos que estava enviando as mensagens. Ficou sem saber se contava para ele ou não, mas acabou decidindo contar. Porém, assim que ela ia contar, outra mensagem chega. Conte a ele ou mostre as mensagens e eu pego você também. Carlos fica curioso sobre as mensagens que a Aline está recebendo e pede para ver o celular. Aline acredita que não pode contar nem mostrar o celular. Então ela nega. Os dois acabam brigando. Carlos insiste em ver o celular, mas Aline não mostra. Ela fala sobre confiança no relacionamento e ele, mesmo irritado, acaba cedendo. Por conta do estresse, Carlos decide ir embora, dizendo que não queria brigar e era melhor eles se verem outro dia. Aline, desesperada, corre para a porta e não deixa Carlos sair. Tem uma reação drástica. Ele acaba achando estranho, mas ela se vê na obrigação de não deixar ele sair sem contar o porquê. Ela faz cena e acaba conseguindo fazer ele ficar por mais tempo na casa dela. Ela sabe os pontos fracos dele. Eles conversam e se entendem. Voltam a ver o filme abraçadinhos. Agora se ouve um barulho estranho vindo da cozinha. Eram unhas arranhando a janela. Logo Aline se lembra que o gato gosta de passear à noitinha. A tensão criada pelo filme e pelas mensagens deixam Aline reativa e atenta. Aline inspira e expira. E volta a focar no filme. Outra mensagem chega. Tic-tac, está quase na hora. Carlos vê que ela recebeu outra mensagem e fica olhando para a cara dela. Ela olha a mensagem assustada e Carlos, vendo como ela olha para o celular, fica preocupado. Ela diz que não pode encontrar ele e diz que precisa que ele confie nela. Ela pede para que ele durma na casa dela essa noite. Ele decide confiar e dorme com ela. Ao amanhecer, ela não vê Carlos e começa a ficar preocupada. Olha seu WhatsApp e vê a mensagem de Carlos, dizendo que viu as mensagens no celular e que não era para ela se preocupar. Era algum tipo de trollagem. E outra mensagem dizendo: fui comprar café para mozinho. Volto logo. Beijo.
Ela, aliviada, mas ainda preocupada, decide ligar para Carlos, dizendo para ele voltar logo. Quando a ligação é atendida e nada é ouvido, ela diz umas 3 vezes: "Alô, Carlos? Alô?" Então ela ouve, bem lá no fundo da ligação, aquela risada de antes. Ela cai de joelhos no chão, acreditando que algo possa ter acontecido com Carlos.